Bom dia, meninos e meninas. Na semana passada, nós fizemos boa parte dos exercícios de ortografia e eu pedi que vocês os terminassem para hoje. Então, nós paramos na semana passada, no caderno 2, na página 92, exercício 3. Então, o que nós vamos fazer agora, antes do assunto teórico de hoje, não é? É terminar de corrigir esses exercícios, o que encerra o caderno 2, né? O que nos falta para fechar o caderno 2. Então vamos lá, exercício 3. Complete com acerca de, esse acerca tudo junto, sentido de sobre, a respeito de, ou acerca de, em que esse A é com H, período aproximado de tempo, e cerca de, no sentido de aproximadamente. A internet surgiu durante a Guerra Fria há cerca de 50 anos. Esse A é com H, porque é no sentido de faz mais ou menos 50 anos. Então, justamente por isso, esse A é com H. Então, essa é a opção nesse caso, tá? Havia uma conferência acerca do efeito estufa, né? Ou seja, a respeito do efeito estufa. Então, esse acerca, tudo junto. Nada sei acerca das manifestações, mesma coisa, tudo junto, né? Porque é no sentido de a respeito de, que ocorreram no país há 15 anos. Dessa vez com H, porque é no sentido de faz mais ou menos 15 anos. E, por fim, cerca de 1 bilhão de pessoas assiste a festa do Oscar. Cerca de, ou seja, mais ou menos 1 bilhão de pessoas. Questão 4. Das 5 alternativas apresentadas nesta questão, apenas uma completa adequadamente as sentenças seguintes. Aponte-a. Afinal, chegou o presente, porque tanto esperávamos. Esse porquê é separado e sem acento. Esse que é pronome relativo antecedido de preposição. Lembre que é um jeito simples de a gente detectar isso, né? Chegou o presente pelo qual tanto esperávamos. Daí ser separado e sem acento. A próxima, aonde você vai com tanta pressa? Aonde, porque o verbo ir indica movimento, indica deslocamento. Então, quem vai, vai a algum lugar, tá? E por fim, há cerca de 2 meses, mudamos para este bairro. Esse A é com H, porque é no sentido de faz mais ou menos 2 meses. Resposta do teste número 4, letra A. Próxima questão. Complete com A sem H ou A com H. A sem H, tempo futuro, distância, pronome oblíquo ou artigo. E A com H, sentido de tempo passado ou sentido de existir. Então, sairemos daqui a 20 dias, pois estamos a poucos dias da eleição. Nos dois casos, o A é sem H, porque há uma preposição indicando tempo futuro. Não há encontro há 5 dias. Gente, a frase solta desse jeito, quando se escreve não há encontro, dá para entender de duas maneiras. Não há encontro, não existe encontro. Então, esse A seria com H. Ou eu posso pensar de não há encontro e esse A sem H no sentido de pronome. Não encontro ela. Como fica errado não encontro ela, não há encontro e esse A sem H. Então, aí, das duas maneiras, porque dá para entender dos dois jeitos. Agora, há 5 dias precisa ser com H, porque é no sentido de tempo decorrido, tá bom? Verbo haver, sentido de tempo decorrido. A distância entre a amizade e o amor pode ser a distância de um beijo. Nas 3 lacunas, usa-se A sem H, porque nas 3 lacunas esse termo funciona como artigo, né? E justamente porque é artigo, é sem H. Este trabalho foi planejado há tanto tempo, né? Esse A com H no sentido de tempo decorrido. Ainda há dúvidas quanto à sua atuação. A com H, haver sentido de existir. O avião caiu a 5 quilômetros da pista. Sem H, preposição A indicando espaço. Há horas esperava por você. Há tempos desejava encontrá-lo. Então, nas duas lacunas, A com H, porque nos dois casos indica tempo decorrido, tá bem? Número 6. Complete com a fim, tudo junto, sentido de semelhante, ou a fim de, sentido de conjunção para indicar finalidade.
Pessoas afins têm os mesmos ideais. Afins, tudo junto, no sentido de semelhantes, parecidas, né? Esse afins tem valor de adjetivo, tá? Então, por isso tudo junto. Trabalhou duramente a fim de comprar uma casa, separado porque o valor é de conjunção, tá bom? Questão 7. Complete com a princípio, sentido de na fase inicial, no princípio, no começo, e em princípio, no sentido de em tese. Então, se você pensou em completar a letra A com a princípio, está correto, não é? A princípio, o relacionamento do casal era tranquilo. Depois se tornou violento. Ou seja, inicialmente ele era tranquilo. A segunda, por sua vez, a letra B, é em princípio, porque significa em tese. Em princípio, todos os casamentos deveriam ocorrer por amor. Questão 8. Complete com ao invés de, sentido de, ao contrário de, ou em vez de, que significa no lugar de. Isso justifica porque que na letra A o certo é em vez de. Em vez de prestarmos o concurso, resolvemos estudar mais, no lugar de prestarmos o concurso. A outra, a letra B, trabalha com relações opostas. Portanto, gente, ao invés de vender, comprou mais um carro. Questão 9. Complete com por hora sem H e por hora com H. Por hora sem H significa por enquanto, e por hora com H a cada 60 minutos. O governo não pretende, por hora, suspender os programas sociais, sem H, sentido de por enquanto. Fui multado porque corria 120 km por hora, com H, porque significa a cada 60 minutos. Complete com tampouco, advérbio no sentido de também não, ou tampouco, separadamente, advérbio de intensidade, tão mais pronome indefinido, pouco. Então, no primeiro caso, também não, no segundo caso, significa muito pouco. Ele mostrou tão pouco entusiasmo pela viagem que desistimos de fazê-la. Então, separado, porque significa muito pouco. Não comeu o risoto, tampouco o pavê. Não comeu o risoto, nem o pavê. Portanto, esse tampouco, tudo junto. Complete com ao encontro de, na direção de, favoravelmente a, em favor de, ou de encontro a, que significa ao contrário de, ou em choque com. Então, o contexto é que vai dizer a vocês como completar, né? Então, acertou quem colocou na primeira, o casal foi ao encontro dos amigos, né? Ou seja, o casal estava junto com os amigos. Ao encontro, foi encontrar os amigos. Portanto, ao encontro de. A polícia avançou de encontro aos agitadores. Avançou contra os agitadores. Então, ao encontro de é a favor. De encontro a, conforme nós vimos, significa contra. Com o PAC, o governo pretende ir ao encontro das necessidades populares. E, por fim, o carro foi de encontro ao poste. Bateu no poste, foi contra o poste. Preenche os espaços com senão, separado, sentido de caso não, ou senão tudo junto, quando significa do contrário, exceto, não é? Então vamos ver o que acontece. Se não chover, iremos ao cinema. Vejam que é condicional. Então, como é condicional, isso aí é separado. Todas as outras são juntas, né? Esse senão se escreve junto. Porque em todos os outros o sentido é do contrário, de outro modo. Repare, estude, senão ficará de castigo, perdoe, senão a vida lhe será amarga, e todos, senão ele, foram bem no simulado. Nesse último caso, significa exceto, e justamente por isso também é junto, tá bom? Texto para as questões de 13 a 16. É impossível colocar em série exata os fatos da infância, porque há aqueles que já acontecem permanentes, que vêm para ficar e doer, que nunca mais são esquecidos,
que são sempre trazidos tempo afora como se fossem da agora. É a carga. Aos outros, miúdos fatos, incolores e quase sem som, que mal se deram, a memória os atira nos abismos do esquecimento. Mesmo próximos, eles viram logo passado remoto. Surgem, às vezes, na lembrança, como se fosse uma incongruência, só aparentemente sem razão, porque não há associação de ideias que seja ilógica. O que assim parece, na verdade, liga-se e harmoniza-se no subconsciente pelas raízes subterrâneas, raízes lógicas, de que emergem os pequenos caules isolados, aparentemente ilógicos, só aparentemente, às vezes chegados à memória, vindos do esquecimento, que é outra função ativa dessa mesma memória. Questão 13, então. Ao analisar os processos da memória, o autor manifesta a convicção de que, então veja que essa questão não é uma questão de gramática, é uma questão de interpretação de texto. Acertou quem colocou a letra C. Os fatos que pareciam inteiramente esquecidos podem, de repente, surgir na memória com o aspecto de uma associação imprópria. Como ele mesmo diz, às vezes nós vemos alguma coisa que nos faz lembrar outras, né? Justamente porque esses fatos, de alguma maneira, foram vivenciados por nós. Então, resposta, letra C. A questão 14. A expressão o que assim parece tem no contexto o sentido de. Então, a resposta é a letra D de dado. Ou seja, o que parece uma incongruência. O próprio texto diz que é como se eles fossem uma incongruência, o que justifica direitinho a letra D. Questão 15. O valor sintático-semântico do vocábulo sublinhado no trecho aos outros que mal se deram corresponde ao do mesmo termo em. A palavra em destaque aqui ela não está grifada, mas ela está em itálico, é a palavra mal. Acertou quem pensou na letra E. Mal entrei em casa, o telefone tocou. Seja no enunciado, seja na resposta, esse mal tem valor de conjunção temporal. Repare que, além de significar nem bem, ele significa quando. Daí a resposta, letra E, portanto. E o último que eu pedi que vocês fizessem em casa é este. O que Pedro Nava afirma no final do texto ajuda a compreender o título do livro Esquecer para Lembrar, de Carlos Drummond de Andrade. Título que contém, então acertou a resposta quem colocou a letra A. Um paradoxo apenas aparente, já que designa uma das operações próprias da memória. Esse paradoxo está no jogo de ideias contrárias, esquecer para lembrar. E, como diz aqui a explicação, é uma aparente contradição, né? Porque nós esquecemos coisas pouco importantes justamente para dar à memória espaço para coisas importantes. Então, com isso, meninos e meninas, nós encerramos o caderno 2, terminando os exercícios. Caso vocês tenham ficado em dúvida em qualquer um deles, né, basta que vocês escrevam, que eu teria o maior prazer de explicar para vocês, tá bom? Então é isso, um grande beijo, até o próximo vídeo.